Eu quero, nesse momento, compartilhar com você mais um pouco daquilo que eu tenho aprendido a cada dia com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2 que Deus formou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para que o homem tivesse uma vida abençoada, uma vida protegida por Deus, uma vida permanente com a presença de Deus protegendo e o guardando. Mas para que o homem tivesse esse privilégio, tivesse essa oportunidade de ter uma vida abençoada, uma vida abundante, a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem ao homem e Deus disse a ele, diz, olha, eis que eu coloco aí um jardim do Éden, onde existe tudo que tu pode desfrutar, porém existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, você vai perder este privilégio. Foi isso que Deus falou para o homem naquele momento. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis ainda que após o homem comer este fruto, o homem passou a ter medo. E ele fugiu da presença de Deus, porque ele teve medo. E quando ele fugiu, Deus perguntou o que havia acontecido, e ele ali naquele momento revelou para Deus o que ele tinha feito. E a palavra de Deus diz que Deus disse, eis que agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, naquele momento ali, houve algo que aconteceu com o homem não mudou em si ele mesmo, mas ele agora passou a ter a capacidade de conhecer o bem e o mal. Quem saiu prejudicado com isso que aconteceu? O próprio homem. Por exemplo, talvez você hoje esteja vivendo muitos sofrimentos na sua vida, mas eu quero te dizer que o bem existe. É porque você tem essa responsabilidade, você tem esse direito de saber o bem e o mal. E onde é que você encontra o bem? O bem está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que nos ensina a buscar e andar de acordo com o bem. Então você tem essa capacidade e além de você ter essa capacidade, você tem o direito. Você tem o direito porque em toda a história da humanidade, se você for ver, Deus sempre permitiu e Deus sempre andou atrás do homem, dando ao homem a oportunidade de conhecer e de usufruir do bem que Deus criou. Deus é bom, Deus não existe mudança, a Bíblia diz que não há variação de mudança em Deus. Ele sempre quer que o homem escolha o bem, mas o homem, infelizmente, por ter essa capacidade de conhecer o bem e o mal, o homem tem a tendência de seguir o mal. E quando nós vivemos num mundo como esse, que a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, nós não temos, às vezes, exemplos de pessoas que estão vivendo de acordo com o bem. Muitas pessoas estão vivendo praticando o mal, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus ela diz que no momento que o homem se converte, no momento que o homem busca a Deus, ele encontra o bem, que o bem é Deus. A Bíblia diz, buscai e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa força e de vosso entendimento. Deus é o bem, só que Deus ele não força o homem a buscar Deus, ele continua dando oportunidade ao homem de conhecer e buscar o bem. Tem um salmo que o salmista Davi, ele diz, Salmo 34, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, tudo que Deus criou é bom, e ele criou o homem bom, e ele criou as coisas boas para que o homem desfrute. Mas o homem, por ter essa liberdade de escolher Deus ou escolher o mal, infelizmente o homem, o mundo que nós vivemos hoje, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Por que esse mundo jaz no maligno? Porque a Bíblia diz que está lá em Gênesis 6, que quando o homem pecou, o mundo, a terra se encheu de toda maldade. E os desejos do coração dos seres humanos eram sempre voltados para o mal, para fazer a maldade. Mas Deus, ele nunca
interferiu na vida do homem, nessa liberdade que o homem tem. Deus apenas continua dando oportunidade ao homem de se converter e buscar o bem. Entendeu? Eu quero dizer para você que você tem ainda essa oportunidade. A palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E o que foi que se perdeu? Foram os homens. Os homens se perderam nos seus pecados, os homens deixaram a Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e todos estão afastados da glória de Deus. Mas a vontade de Deus não é essa para o ser humano. Embora Deus tenha dado essa liberdade, embora Deus nos dê essa liberdade de escolhermos como andar ou como agir, Deus continua buscando o homem. Às vezes você olha para a terra, às vezes nós olhamos para umas determinadas pessoas, elas praticam tanta maldade, elas fazem tanto o mal, e Deus, como Deus que Deus é, Deus permite que essas pessoas continuem fazendo isso. Sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? São várias as verdades, mas uma das especiais da verdade é essa, que o homem conheça que o mal não presta. Porque o mal não presta é porque ele não presta mesmo mal. O diabo, ele é o mal e as ações dele são malignas. Ele não tem como mudar para ser o bem. Como Deus é bom em sua essência. Deus não muda. Tudo que Deus quer para a vida do homem, tudo que Deus fez foi bom e é bom para o homem. Mas o homem tem essa capacidade, né? Deus deu e criou o ser humano com esse livre arbítrio para escolher o bem e o mal, para fazer o bem e o mal. Mas Deus continua dando oportunidade, porque chegará um momento que o homem reconhece que de tanto fazer o mal, isso não presta. Salomão, ele escreveu, ele disse lá em Eclesiastes, ele diz... mesmo que o pecado, ele disse, visto que o castigo não se executa logo, o coração dos filhos dos homens está sempre pronto a fazer o mal. Mas mesmo que o pecador cometa 100 crimes e continue vivendo, bem sucede aos que temem a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que temem a Deus, no final, elas vão colher toda a bondade de Deus. Ela já colhe aqui nesse mundo, embora por um momento nós possamos passar por tribulações, mas a Bíblia diz, o Salmo 34, Davi diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Então é por isso que Deus permite às vezes que o homem pratique o mal, porque muitas vezes o homem também pode estar inocente, ele está inocente naquilo que ele está fazendo. Ele ainda não descobriu que o mal não presta. Então fica para você, neste momento, busque o bem, busque a paz, busque a bondade, porque Deus tem essa paz, é Deus quem dá. A Bíblia teve um momento que os discípulos estavam com Jesus e Jesus disse, meu reino não é comida nem bebida, mas o meu reino é alegria e paz no Espírito. Que Deus te abençoe e que você possa buscar o bem. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o homem, por ter conhecimento, por ter a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim, discernir o bem e o mal, ele pode buscar um dos dois, ele pode agir. Mas se você tem vivido de acordo com o mal, você tem praticado o mal, você já não consegue mais viver a vida, porque tudo que tem acontecido na tua vida é somente o mal. Eu quero te dizer que o bem continua te buscando, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse momento.